Vocês já ouviram aquele ditado? Fala que de boa intenção o inferno está cheio? Minha avó falava muito essa expressão há muitos anos atrás. Boa intenção. Mas Deus não trabalha com intenção. Deus não trabalha com intenção. Deus não trabalha com emoção. Deus não trabalha com reclamação. Deus não trabalha com justificativa. Você já viu com o que Deus trabalha? Quer o quê? Jesus ele fala como é que Deus trabalha, com quem que Deus trabalha. Mateus 12, 34, diz assim, ó. Raça de víboras, não são vocês, não são os fariseus, naquele tempo, os fariseus, aqueles religiosos complicados, que queriam matar a mulher adúltera, queriam matar Jesus, eles queriam matar todo mundo, religiosos. Jesus está falando com eles, acima de qualquer suspeita. Aqueles caras que andavam com esse trenzinho redondinho assim na cabeça, com o óleo todo, o cabelo todo cheio de óleo, cheio de protocolo, cheio de não pode comer sem lavar a mão, não pode isso, não pode aquilo, acima de qualquer suspeita. Na cabeça deles, na cabeça daqueles religiosos, daquela nação, aquilo ali era caminho para a salvação. Era a coisa que se devia fazer, era o que estava certo. Ninguém ousava questionar um fariseu daquilo. E aí Jesus disse isso aqui para eles, ó. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em outras traduções dizem que a boca fala do que o coração está cheio. É assim que Deus avalia. Ah, Senhor, tu sabes que eu sofri muito, porque meu irmão não quis que eu tivesse aquele carrinho de plástico que meu pai me deu, e a minha mãe me fez dar justificativa, não convence Deus. O que convence Deus é o que você fala hoje. O que você disse hoje é a última percepção que Deus tem da sua pessoa. Vou dizer a você, o que eu disse hoje é a última informação que Deus tem a respeito da sua pessoa. Deus sabe. Quando Deus olha lá de cima, do lugar que Ele olha, do lugar que Ele avalia, do lugar que Ele analisa o homem, Ele analisa dessa forma que Jesus revelou. Ele analisa a minha pessoa, não é pelo que eu estou fazendo aqui. Às vezes daqui a pouco aparece uma pessoa possessa de um espírito imundo, e eu desço aqui em nome de Jesus, chego e repreendo e expulso esse espírito imundo. Deus não está me avaliando, não é por isso. Porque está escrito lá, em teu nome expulsamos demônios, fizemos curas e maravilhas, mas eu vos direi, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então Deus não avalia o homem porque ele prega bonito, nem porque ele expulsa demônios, nem porque ele cura enfermo, não. Deus avalia o homem, segundo Jesus, é pelo que ele fala, é pelas palavras que ele fala, é pelo que está no coração da pessoa. É pelo que está no nosso coração que Deus nos avalia. Não adianta nada, está lá pulando, rodando, chorando, pedindo perdão, perdoando, abraçando. Não adianta nada. O que vale é o que vai ser dito no caminho de volta para casa. Quando a mulher fala, por que você estava olhando para aquela irmã daquele jeito? E esse cara fala, eu não estava não, você está inventando só. É isso que vai valer. Vocês acham que é exagero, não? Sabe de nada, inocente. É isso que vale. É o que você fala, é o que você faz. É a sua última atitude, é a minha última atitude. Quem é essa? Para a avaliação de Deus. Então, para a gente estar bem com Deus,
é necessário estar praticando a palavra de Jesus, estar praticando o Evangelho, estar seguindo Jesus, estar aceitando Jesus, porque aceitar Jesus é algo difícil. Pouquíssimas pessoas em qualquer setor religioso conseguem aceitar Jesus. Aceitar Jesus significa passar por aquela passagem que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você quer se considerar cristão, se eu quero me considerar cristão e pular essa parte, eu não vou me tornar um cristão de acordo com a expectativa de Jesus. Aceitar Jesus é fazer a vontade do Pai que está nos céus, fazer do jeito de Deus. Aceitar Jesus significa tudo isso que nós não queremos fazer. Tem aquela parábola da semente que caiu no meio dos espinhos e não cresceu, e não produziu fruto. Ela nasceu, ela ficou de certa forma vistosa, bonita, mas vieram os espinhos e a sufocaram. E aí os discípulos foram até Jesus e perguntaram: explica-nos o sentido dessa parábola. Jesus falou: a semente que cai no meio do espinho e não cresce é a pessoa que se preocupa com o mundo, com as coisas dessa vida e não produz fruto. Então, quando a pessoa é cristã, mas ela está muito preocupada com as coisas dessa vida, ela não para ouvir Jesus. Jesus não pede nada para ela. Ela ainda fica naquela briga de não sei se creio, não sei se não creio, não sei se é certo, não sei se é errado, não sei se Deus é bom, se Deus é perverso. A pessoa que não sai desse limite, desse plano de fé básico, dessa briga consigo mesmo, a pessoa que não vence esse estágio de dúvida e de questionamento e entra na dimensão de poder obter a confiança de Jesus, na dimensão de aceitar Jesus, de se alegrar com Jesus, de se satisfazer com Jesus, ela nunca encontra paz, ela nunca encontra resposta de oração. Ela está sempre atrás de um profeta ou de outro. Ela está sempre reclamando e questionando. Jesus nunca pede nada para ela. Ela acha que tudo que faz está fazendo demais. Porque ela acha, ela acredita que já está salva. Que não tem que fazer mais nada. Que o amor de Deus por ela é tão grande que Deus não seria capaz de deixá-la ir para o inferno, mesmo sob qualquer tipo de suspeita ou de denúncia, ou de atitude. Isso é um erro. Não é isso que Jesus ensina. Não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que dá produtividade espiritual. Não é isso que faz você encontrar prazer na igreja. Não é isso que faz Deus responder às suas orações. Não é isso que traz bênção para a sua vida. E eu quero dizer que prosperidade muitas vezes não é bênção. E o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo, e ele disse: porque eu dou a quem eu quero. Mas quando eu falo de bênção, eu falo daquelas coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. A alegria da salvação é uma coisa que só o Espírito de Deus pode produzir. A pessoa está satisfeita por Jesus, pelo prazer de agradar a Deus, agradar Jesus, de obedecer a Jesus, sob qualquer circunstância. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Se preocupar com o crescimento da obra da igreja, se preocupar com a igreja, com os irmãos da igreja, conseguir ver que a igreja é de Jesus, é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Se envolver com a palavra de Deus, se envolver com a oração,
tirar a carranca, o mau humor, a ação sem discernimento. Tem muita gente na igreja que atrapalha a obra de Deus achando que está fazendo o que é certo. Tem muita gente que não tem discernimento. Deus está levando a coisa para um lado, Deus está querendo fazer a coisa do jeito dele, e a pessoa está achando que está errado, impedindo, bloqueando, querendo que faça a vontade dela, sem discernimento, para entender que o que está acontecendo é a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não tenho esse prazer, não tenho essa visão, essa segunda visão, essa visão espiritual aberta, desenvolvida. Tem gente que chega na igreja, nessa igreja que é uma igreja tão pequena, que talvez ela não conste nem no mapa das igrejas de Anápolis, mas da igreja de Jesus ela consta. Aqui nessa pequena igreja, nessa pequena comunidade, que está aberta já há algum tempo, pessoas que conviveram conosco, recebendo todo tipo de bênção, de revelação, de cura e de prosperidade, e saíram daqui, infelizmente, sem conseguir ver o Deus que trabalha aqui nesse altar, achando que quem está aqui é a pastora aqui, ou eu. Não, nós estamos aqui, mas quem comanda isso aqui é Jesus. Para que eu falo dormindo, falo por ela, mas para que eu conseguisse estar aqui, eu passei por um trabalho muito forte da parte de Jesus, para me preparar para estar aqui. Então, quando eu estou aqui falando com a igreja, eu estou aqui olhando para o meu chefe, cada palavra que eu falo. E eu estou aqui para dizer que ele é o dono da igreja. Pouco de quem saiu daqui pensando que eu ia atrapalhar alguma coisa. Porque se eu quiser atrapalhar a obra de Deus na vida de alguém, a primeira coisa que ele faz é me importar. Porque ele comanda a igreja. Agora, tem muita igreja que ele já deixou de comandar. Ele comanda essa igreja porque nós fazemos questão de que ele comande. Agora tem aquela parte no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, me parece, que ele fala: eis que estou à porta e bato. Que ele não entra mais, está lá, aquele rapaz embaixo ali, que parece o Janiquim, é o rapaz. Ele está lá na porta. Ele não está dentro, está na porta. Quem está na porta não está dentro. E Jesus fala: eis que estou à porta. Tem muita igreja que... Por quê? Porque as pessoas deixaram de priorizar a palavra dele. Jesus, ele trabalha para confirmar a palavra dele. Jesus trabalha com um objetivo específico. Se você quer a bênção de Deus, você tem que entrar dentro dessa brecha, desse objetivo que Jesus tem para os seres humanos. Quando a gente consegue entrar, aí a porta que ele abre, ninguém fecha. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Quando você consegue entrar no plano de Jesus, quando você consegue aprovar aquilo que Jesus criou para a sua igreja, quando você consegue concordar completamente com Jesus, então você entra pela porta que ninguém fecha. Isso é maravilhoso, porque essa porta que ninguém fecha, ela existe. E quando você entra por essa porta, quando você concorda com Jesus, e é aprovado, e recebe a chave, o chamado para entrar por essa porta que ninguém fecha, é você que conseguiu a maior conquista da sua vida. Aí não precisa de ter curso superior, não precisa de ser teólogo, não precisa de ser bacharel, não precisa de ser enviado por igreja, não precisa de nada. Aí é você e ele. É você e ele.
É você e ele, é você e ele. Que você fala pai, ele fala filho. Você fala pai, ele fala filho. Você fala pai, ele fala filho. Você fala eu preciso, ele fala toma. Eu preciso, ele fala toma. Pai, eu não suporto mais, ele fala toma. Receba. Mas para isso a gente tem que estar além da religião. A gente tem que estar na obediência, na concordância, alinhado com a palavra de Jesus, com a vontade de Jesus. Aí você não precisa de banda, você não precisa de telão, você não precisa de nada. Você só precisa de dois joelhos para você dobrar na presença dele e se humilhar na presença dele e chamar ele de pai. Pai! Pai! Fala, pai, chama Jesus de pai para você ver o tanto que é gostoso. Foi eu que criei isso, não. Quem criou isso foi Jesus. Eu estou lendo. Em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. Jesus diz assim, ó. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta a alma, ela alimenta o espírito, ela alimenta o corpo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda a palavra, toda a palavra, toda a palavra. Meu irmão, se saiu da boca de Deus, é alimento, é crescimento, é proteção, é vida. Aquele que descobre isso, descobriu a felicidade. Aquele que encontra isso, encontra a prosperidade. Aquele que encontra isso, encontra a proteção. Aquele que encontra isso, encontra a vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a gente entra por essa porta, quando a gente concorda com Jesus e faz do jeito de Jesus. E Jesus deixou alguns exemplos listados de fácil compreensão, mas que parece que a gente tem uma dificuldade muito grande para compreender. Aquele juízo final, ele acontece na vida humana, nós somos mortais, é nesse período que nós estamos vivos. É aqui que nós vamos produzir o material que será julgado no dia do juízo. Esse dia de hoje, ele está no nosso controle. O dia do juízo está no controle de Deus. Mas o dia de hoje está sob nosso controle. No dia de hoje nós decidimos de que lado nós iremos estar no dia do juízo. É no dia de hoje. Jesus falou aquela parábola dos talentos, por exemplo, eu tenho falado muito sobre ela. Tem aqueles dois que receberam talentos e multiplicaram. E tem aquele um que recebeu e enterrou o talento. Onde é que estão essas pessoas? No futuro? Não, se fosse assim, Jesus não teria falado para nós que somos desse tempo, para a igreja de todos os tempos. Mas essas pessoas, elas estão vivendo hoje. Existem aquelas pessoas que têm pegado a palavra de Deus e têm multiplicado, e têm acreditado, e têm testemunhado, e a palavra de Deus tem crescido através delas, e elas estão aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No nosso meio, não só no nosso meio nessa igreja, mas em todas as igrejas existem essas pessoas. Mas existe também aquela pessoa que pega o talento e enterra o talento. E essas pessoas, elas não estão no futuro, elas estão aqui também. Nem o glória. Mas estão aqui também.
tem muito mais deles do que Jesus. Gente truncada. Gente que não ri uma piada do pastor, que nem eu, nem se pagar. Esse dia eu ofereci uma caixa de chocolate para quem desse glória a Deus aqui. E a senhora falou, glória a Deus. Eu falei, eu vou oferecer mais. Mas deixa um pouco para lá. Estou aqui para confrontar você, né? É você. Meu problema é com você. O seu problema é comigo. Cadê os talentinhos? Que Jesus queria. Esse ano alguém te procurou para te pedir alguma orientação cristã. Alguém te procurou para que você desse o seu testemunho para ela. Tem alguém que convive com você que sabe que você é crente? Você fez alguma coisa para alguém por causa de Jesus? Cadê o seu talento? O que você está fazendo? Onde é que está enterrado esse talento? Os crentes de hoje estão só querendo receber. Tem gente que quando me vê aqui fala, cadê pastor? Era hoje que ia sair uma profecia para mim. Cadê o seu talentinho? Você sabe onde ele está? Você é aquela semente que caiu na terra e produziu fruto? Ou você é aquela semente que caiu na terra e está coberta das preocupações dessa vida? Está preocupado só com as coisas que você pode obter, que você pode conquistar, que Deus te prometeu, porque Deus prometeu e Ele tem que cumprir. A sua semente caiu aonde? Na terra dos espinhos ou na terra? Está multiplicando, está frutificando? Está frutificando? Cadê o Marcos Vinícius? Eu vejo o Marcos Vinícius, é o único crente dessa igreja que posta coisas sobre Jesus, que prega o Evangelho. Ele tem 11 anos, né? Ele está batendo violão lá e cantando os louvorzinhos dele para Jesus. O resto está só. Então, cadê o talentinho? Cadê? Quando eu estava em casa, quando eu estava afastado, aí eu vi um homem olhando assim na caixa do correio do vizinho. Eu falei, vixe Maria, no lugar desse aqui, não é brincadeira. E aí, o homem veio caminhando para o meu lado, eu falei, bicho, São José, não foi Maria. O que eu vou fazer? Tem nenhuma chave de ferro aqui, tem nada. O homem veio e tirou um negócio assim, estamos aqui para o senhor. Panfleto evangelizando. O senhor estava evangelizando, deixando panfleto nas caixas de correio, fazendo multiplicar o reino de Deus. O talento dele, etc., era só aquele. Porque a gente que é mais velho tem dificuldade para se comunicar com pessoas da geração Z, como diz o meu filho. Mas ele estava fazendo o que ele dava conta de fazer. Eu sei que na igreja não costuma dar oportunidade para senhores daquela idade. Eu falo aqui porque eu casei uns anos atrás, atuando na igreja, aí eu prego aqui. Mas ele estava fazendo o que ele podia fazer. O que era possível fazer. Ele estava multiplicando talento. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Esse homem está multiplicando talento. E o seu? É a semente da sua semente. Você é uma semente. Você é uma semente. Ela caiu no meio dos espinhos ou caiu na terra boa? O que é que nós estamos produzindo? O que é que você está produzindo?
negócio de esconder talento, esse negócio de ser crente preocupado com as coisas do mundo, Deus conhece. Aí a pessoa fala: ah, mas eu não consigo sair desse embaraço. Ah, porque eu não tenho alegria. Ah, porque está tudo tão difícil. Ah, feliz mesmo é o povo do mundo. Ah, isso e aquilo. Porque eu não tenho isso. Porque a pessoa começa a olhar só para o lado ruim da situação. Porque para você conseguir ver Jesus, a semente tem que ter caído em terra boa. Senão você nunca vai ver Jesus. Você só vê as preocupações do mundo. Para terminar, vou passar na parábola das 10 virgens, novamente. 5 prudentes, 5 imprudentes, 10 virgens é a igreja. Posso te confrontar? Aleluia, gente. Glória a Deus. É o último da noite. Você tem azeite para dar? Ou você está andando atrás de quem tem? Porque quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem não tem, anda atrás de quem tem. Quem tem, tem. Quem não tem, anda atrás de quem tem. Cadê seu azeite? Lembra de um fato, não precisa de falar para ninguém, só para você. Diagnostica que você é daquelas 10 virgens, que você faz parte do grupo de virgens que tem óleo. Um fato, para você mesmo se convencer. Um fato. Quem tem, tem. Ah, porque eu entrego o dízimo na igreja. Tudo bem, tem gente que entrega o dízimo porque quer ver a obra de Deus crescer. Mas a maioria entrega para se livrar do devorador ou para Deus recompensar. Desculpa a franqueza, eu lido com isso há muito tempo. Querer fazer a obra de Deus, ela não consiste apenas em ofertas e dízimos, e presença de igreja. Você está comprometido com a igreja quando você defende os interesses de Jesus na vida das pessoas. Quando você vê alguém abatido, em vez de levantar a ficha na pessoa e ficar deduzindo, olha lá, porque fez aquilo lá. Por isso que ele caiu ali. Não é assim que crente faz nessa época? Fica levantando a ficha da pessoa e vendo o que ele fez para ter caído. Vocês não conhecem quem é assim, né? Pelo jeito que vocês estão olhando para mim, que eu estou errado. Porque esse negócio de ficar apontando para descobrir o que a pessoa fez para ela estar passando por aquilo, é muito diferente de você dobrar o seu joelho e começar a orar para aquela pessoa. É muito diferente de você se preocupar, gostar daquela pessoa e procurar saber o que pode fazer para cooperar, para fortalecer aquela pessoa. Preocupar com a obra de Deus. E a obra de Deus não é a construção do templo, a obra de Deus é a construção de pessoas. Fortalecimento de pessoas. Nós estamos aqui nesse endereço. A pastora Keila tem um cajado na mão. Deus faz coisas maravilhosas através da vida dela. Mas tem muita gente que olha para a pastora Keila, olha para mim e fala: está errado. Mulher não pode comandar a igreja. Mas rapaz, o cajado está na mão da pessoa. Ela vai passando, os demônios vai caindo. Você cuidado com o que você pensa, porque Deus mostra tudo para ela. Como é que alguém chega e fala que está errado? A gente que não está acompanhando a mente do dono da igreja. Porque se o dono da igreja quis levantar
a pastora Keila, com esse dom, para abençoar cada um de nós. Quem é o homem para chegar e dizer está errado? Vai tomar cajadada na cabeça. E se continuar falando, vai tomar mais ainda. Como muitos têm tomado. Não tem gente que vai invés de concordar com Deus, discorda de Deus. Porque não tem intimidade. A verdade liberta. Agora, a transformação, ela só acontece quando você tem obediência. Muda isso na sua cabeça. A verdade liberta, mas a transformação é com a obediência, com a aceitação de Jesus. Jesus, ele não falou nada demais. Tudo que Jesus falou foi na quantia certa. Mas a gente só tem percepção desse negócio quando a gente aceita Jesus. Tem gente que frequenta a igreja a vida inteira sem aceitar Jesus, questionando Jesus, questionando a igreja, questionando a palavra. Mas não adianta nada, porque a porta só abre, a porta que ele abre e não fecha, ela só abre quando ele vê que você concorda com ele. Você acha que você, não vou nem falar, vou perguntar para você. Você faz alguma coisa grandiosa, você coloca algum segredo seu na mão de uma pessoa que você não confia? Só se for doido, né? Jesus, ele só abre essa porta que ninguém fecha quando ele confia na pessoa. Quando a pessoa prova a confiança. Quando a pessoa multiplica talento. Quando a pessoa busca em primeiro lugar o reino dele. Quando a pessoa tem óleo. Eu vou dar uma caixa de chocolate para quem deu glória a Deus desse lado de cá. Todo mundo batizado com o Espírito Santo encolhe, parecendo que o Espírito Santo é uma coisa comum, corriqueira. Se você recebe o Espírito Santo e não dá lugar para o Espírito Santo, pastor, porque nós não gostamos da sua pregação, me ajuda então, faz a igreja crescer. Me ajuda, me ajuda. Se você não gosta de mim, me ajuda, porque você mandando daí, às vezes eu me engano aqui. Não adianta nada te amargar comigo, eu te viria, ué. Aleluia, Jesus. Melhor você me ajudar, se você realmente é de Jesus, se você realmente quer ver a obra de Jesus crescer, se você não está buscando só uma profecia, uma bênção, uma proteção para você, ajuda a igreja de todo jeito que você tiver, em qualquer lugar que você estiver, você fortalece a igreja, porque aí você vai mostrar para ele que você pode entrar pela porta que ninguém fecha. Glória a Jesus. Você está ligado? Aleluia. Agora você não pode ficar na porta. Você tem que entrar. Agora só entra desse jeito, irmão. Não adianta. O cara pode chegar, aquele homem que abraça, tem um homem que abraça aí no usa o chapelão, ele pode te dar 500 abraços. Se você não aceitar Jesus, você não entra pela porta, que só ele abre. Só Jesus abre. Pode um profeta lá da África, JB Joshua, um homem que reúne 200 mil pessoas, 200 mil, às vezes tudo. Ele pode te abraçar 50 vezes, que não vai te abrir. Eu ia falar porta, né? Não te abrir porta nenhuma. Porque essa porta só abre se Jesus abrir. Só se Jesus abrir. E Jesus só abre para quem ele confia. Para quem concorda com ele. Para quem faz força para ele. Para quem contribui com ele. Para quem coopera com a obra dele, com o trabalho dele. Então aí a porta vai abrir. E ninguém vai fechar. Amém? Amém. Amém. Você recebe essa palavra? Recebe mesmo?